Olá, ouvintes do Sapucaí FM, no programa Universo Holístico. Estamos de volta aqui com mais uma vez, com a presença do Marcelo, porque ele teve até pouco tempo atrás fazendo um programa junto com o Reginaldo Monteiro no Três Toques da Madeira, fazendo uma entrevista muito interessante do lado empresarial da coisa, que é como ele conviveu com todas essas transformações dele, profissionais, dentro dessa crise mundial que está acontecendo, e ele veio dar a experiência dele dentro desse universo que é como lidar com as profissões e consigo mesmo dentro dessas profissões de uma forma muito positiva, com muita força de vontade de vencer. Marcelo é meu filho, como foi apresentado no programa do Reginaldo, e ele está aqui para nos falar agora do universo holístico que envolve a vida dele dentro desse ambiente empresarial de vida que ele vive. Né, Marcelo? Bom dia a todos. É uma honra estar aqui no programa do Paulo, Universo Holístico, meu pai. É um grande exemplo de pessoa também. Participou também dessa transição, com uma carreira também bem técnica, depois passando para o universo holístico, podendo trazer isso para a vida. Então é satisfação para ele. Pois é. Bom, nós sabemos então que o Marcelo veio passando de uma geração de empregado, de uma empresa muito dinâmica, petróleo, engenheiro, e ele, dentro dessa crise, resolveu tomar conta da vida dele como também agora empresário. Mas nós não estamos aqui para discutir sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre como que você faz para se tornar uma pessoa holística, assim como a gente costuma falar zen, na melhor maneira possível da vida, para poder controlar, administrar toda essa situação. É bastante interessante, porque nós sabemos que você procurou levar o seu dia a dia de uma forma que você viesse reagir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, os 3 níveis, para resistir e controlar todas essas mudanças. Fala um pouco sobre sua vida, como é que você faz esse... Com certeza a gente passa por experiências na vida, e aí eu tenho que voltar um pouquinho a uns 10 anos atrás para poder explicar como aconteceu toda essa transição. Formei em engenharia mecânica em Itajubá, na Unifei, e sempre participei de atividades como trilha, natação, ciclismo, coisas que estavam bem ambientadas com a natureza. Durante toda a minha faculdade teve também um ciclo de amizade muito legal e me deparei com uma viagem internacional, onde eu pude cursar também engenharia mecânica na França. Então aí já começaram os desafios de morar longe de casa, de participar de uma cultura completamente diferente e poder expandir a mente para outras culturas, outras atividades, poder entender um pouquinho a diferença entre as pessoas e tudo mais. Retornando, regressando ao Brasil, eu tive a oportunidade de partir para o mundo automobilístico, muito rápido. Então, o desafio automobilístico onde requer decisões rápidas, numa linha de produção e tudo mais. Então, logo cedo eu já encarei aí alguns desafios bastante importantes, o que, querendo ou não, traz um dinamismo diferente na vida, um estresse, que você não está acostumado a viver. Mas, por uma questão de oportunidade do mercado e tudo mais, eu acabei fui chamado para trabalhar na indústria do petróleo e de cara em um país com uma hostilidade cultural muito grande, que é o Kuwait. Então, eu trabalhei na parte de perfuração no deserto, isolado de toda uma população. Então, passando períodos de 40 dias de solidão, vivendo com no máximo 4, 5 pessoas, num ambiente de 50 graus Celsius, cercado de bombas, que foi justamente o território onde teve uma guerra entre o Kuwait e o Iraque. Então, um ambiente bem hostil,
onde você deparava ali com uma solidão imensa. Então, se você não se prepara interiormente, aquilo se torna um desafio, vamos dizer, que naquele momento parece impossível. Então, passei por isso de uma forma assim, bem drástica, né? Eu tive, inclusive, momentos onde eu tive que pegar minha cama, jogar para o lado, botar o colchão no chão, ou até mesmo um macacão que eu trabalhava, para poder sentar ou mesmo deitar e pensar em nada, para esquecer daquela solidão diária, né, que você vivia em busca de um crescimento profissional, talvez, e tudo mais, que não era aquilo que eu esperava, né? Então, muitas vezes você se depara com uma decepção, onde o equilíbrio do financeiro, do retorno financeiro, e você vê o tempo da sua vida passando, né? Não havia um equilíbrio. É uma forma de reagir contra a instalação até de muitas síndromes que a gente acaba adquirindo por causa disso. É uma pressão muito grande. Mas, como eu sei da vida dele um pouco, eu sei que tem um complemento dessa história, mudanças, para assim, vocês vão ver como é que é feita uma reação, como ele reage para que ele não entre justamente nessa ciranda, né? Pois é. Então, quando eu me percebi que eu deveria tomar uma decisão na minha vida naquele momento, porque ou eu aceitava aquilo, viveria aquilo para sempre, né? Isso, aceitaria viver aceitaria meio que na pressão da vida, né? De viver aquele momento se tornar eterno na minha vida, ou dar um passo para trás, né? Desfazer dos medos, desfazer das pressões sociais, né? De um bom emprego, de um emprego seguro e tudo mais, para me arriscar a tentar buscar um pouco mais de equilíbrio e felicidade na minha vida. Quando eu decidi pedir demissão, né? Pedir para sair daquele momento, daquele emprego hostil, né? Que me afligia bastante todos os dias, para retornar ao Brasil sem uma grande primeira opção. Então era realmente desfazer desse ciclo vicioso, né? Que me trazia para baixo. Então, de algum modo, dentro de mim eu sentia que aquilo não estava me fazendo bem. Foi quando a vida realmente resolveu se encaminhar sozinha, e a grande concorrente da empresa me chamou para trabalhar aqui no Brasil, ainda assim no petróleo, né? Uma vida de embarcado e tudo mais, mas eu consegui ter já um ganho de qualidade de vida. Você saiu do deserto para embarcar no mar. No mar, plataforma. Sim, principalmente ali na área do pré-sal, né? Na altura do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, ali eu já deparei com uma melhora. Mas, e foi muito mais duradouro esse emprego, né? Esse trabalho. Mas mesmo assim eu sentia que eu poderia estar numa sintonia melhor comigo mesmo. Sintonia. Isso. Buscando fazer algo que fizesse sentido para mim. Então tudo naquele momento não fechava o ciclo, né? Em algum momento eu sentia que tinha alguma coisa falha e que eu poderia dar um passo a mais na minha direção, não na pressão social, né? De um bom emprego e tudo mais. Eu sentia que ainda poderia melhorar as circunstâncias da minha vida. Então quando surgiu a luz, né? Vamos dizer assim, de começar a estudar aquilo que poderia me fazer mais completo. E eu senti que o empreendedorismo, né, até porque eu possuo primos e conhecidos que participam já dessa vida, e aquilo eu achava interessante. Comecei a estudar, então embarcado, eu lia bastante livros de diversos assuntos, religião, empreendedorismo, histórias mesmo, né, romances, para poder simplesmente estar fora daquele ambiente, mesmo estando naquele ambiente. Então uma fuga, né, para poder respirar em meio a todo aquele turbilhão. Isso é uma reação. A reação do indivíduo quando ele quer realmente se melhorar ou sair daquele emaranhado de coisas que estão ali já fazendo mal a ele. Ou seja, ele já sentia que aquilo já não estava mais pertencendo mais a ele. Já tinha feito as experiências de vida até então e estaria agora buscando novas experiências, né? Sim, meio que como abrindo portas, né? Para poder vislumbrar novas oportunidades, né? Ou até mesmo me conhecer melhor. Foi quando surgiu a grande crise, né? Que afetou o ramo do petróleo, e não foi diferente comigo, né? Diversas pessoas perderam o emprego,
E algumas viram isso como oportunidade, outras não. Eu senti que aquele é um momento de libertação, onde, mesmo de forma completamente medrosa e insegura, eu me vi podendo tomar a decisão de ir ao meu encontro, né, de melhorar o meu caminho. Olha só, diante disso daí você se aventurou, nós já sabemos dessa parte da história lá no Três Toques da Madeira, com o Reginaldo Monteiro, mas aí você se aventurou numa vida nova de empresa, sendo empresário, onde ele iria lidar agora com pessoas. Quantos tipos de pessoas, vamos dizer assim? Clientes, que são um leque, né? Funcionários que devem pensar de maneira coesa, única, dentro da empresa, em que ele seria o líder de tudo isso daí. E os fornecedores. Cada situação dessa daí leva ele a se preparar de uma forma a enxergá-los fisicamente, que é o lado material da coisa, enxergá-los psicologicamente, como tratá-los, cada um dentro do seu mundo, né, dos seus interesses, e como ele que sobreviveria a tudo isso daí, continuando liderando a sua vida e os seus negócios. Marcelo, só para a gente criar esse assunto holístico em cima de tudo isso que você já vem falando, que essa briga que você teve consigo mesmo para fazer essas mudanças, que você percebia que era realmente o grande degrau de mudança da sua vida, era uma etapa extremamente nova e poderosa. O que você faz para eliminar todas essas energias diárias que vão se acumulando com as tensões da vida? Ele, nada mais, nada menos, ele trabalha num setor extremamente complexo, Rio de Janeiro, grande lugar, grande movimento e de situações estressantes do dia a dia, né? Trânsito caótico, que ele tem que lidar com tudo isso. O que você faz normalmente para você aliviar isso, essas tensões? Eu sempre tendi a atividades físicas, né? Então eu tento participar o máximo possível em um ambiente externo, né? Como a praia, a beira do mar, montanha. Então estou sempre buscando fazer stand-up, coisas assim onde eu posso ter um contato com uma dinâmica da natureza maior, né? Yoga. Isso, e o yoga também participa, momentos de concentração, né? De meditação e tudo mais, onde eu posso trocar uma energia na base dela, né? Uma energia natural, né? Com a natureza. E poder ter um momento ali onde eu posso me interiorizar, né? E poder escutar um pouco o que o universo tem para dizer, né? Naturalmente, a gente sempre está pedindo, e tem que ter um momento onde a gente tem que parar e escutar a resposta, né? Esses momentos de equilíbrio que ele busca está conciliado também com as escolhas de vida dele, né? Todas essas escolhas levam a ele a um trabalho dinâmico em cima disso daí, é o estado zen da vida. E nós sabemos muito bem que você também é casado com uma pessoa que passou por um processo muito parecido. Nós vamos conversar com ela também, porque é uma história muito bacana da gente conhecer aqui. E ela também é uma grande parceira nesse aspecto de te levar nesse equilíbrio zen, assim como ela também necessita dessa troca energética. Então um ajuda a manter-se nesse equilíbrio holístico da vida. O que é você ser uma pessoa humana, material, ali a gente vive nesse planeta, não tem como, a gente tem que sobreviver, e ao mesmo tempo como que a gente consegue se isolar dessas situações para se manter vivos e saudáveis. Correto? Correto. Mesmo? Então, esses últimos anos houveram muitas transições, né? Então as transições elas são realmente difíceis. Então se você tem uma parceria que te agrega e que você possa trocar essas energias, né, de dinamismo da vida, tudo se facilita, né? Então desde da promoção do bem-estar, né, do lazer, até os momentos estressantes do trabalho, tudo isso for compartilhado, o peso divide por 2, né? Bom, Marcelo ele foi engenheiro por algum tempo, formado aqui no Brasil e na França também, num convênio entre universidades. Hoje ele é empresário do ramo do Empório, café, que ele leva a cultura mineira para o Rio de Janeiro, vocês vão ver no programa do Três Toques da Madeira.
e ele veio aqui para trazer essa experiência de vida, como eu tinha prometido, que esse programa é um programa onde vai trazer muitas profissões, muitas atuações do ser humano dentro desse convívio nosso social e profissional, onde nós temos um mundo holístico em volta de nós e não percebemos. Então, deixa aqui o recado do Marcelo, o proprietário do Mr. Minas Cafeteria. No Instagram e no Face vocês vão encontrar o negócio dele agora. E agradecemos muito essa oportunidade dele estar passando aqui, nos visitando e fazendo essa entrevista, passando essa experiência de vida para todos. Certo, Marcelo? Pode ter certeza que eu também agradeço a forma como até eu posso rever um pouco os meus conceitos, né, e minhas atitudes. Uma entrevista dessa, ela é super saudável, inclusive para poder lembrar, né, das dificuldades e dar valor aos momentos presentes. Né? Eu, como terapeuta, posso falar uma coisa. Diante das atividades, das experiências de vida do Marcelo, eu tenho aprendido bastante. Eu tenho pego ele como meu professor hoje. Então as coisas já estão se invertendo. O arrojo da juventude ensinando a velha guarda. E a gente compreende essa interação. Então, sou profundamente grato por você fazer parte da minha vida e poder estar passando isso a todos aí. Como que se faz para a gente ser professor no início e voltar a ser aluno no final, para que todo mundo ande junto e se complete. Marcelo, muito obrigado, né, por você ter estado aqui. Você é um filho bastante querido e estamos aí para dar um alô final aí para nossos ouvintes. Obrigado. Eu acho que essa troca ela é eterna, né? Eu acho que todo pai e filho pode contribuir um para a vida do outro a todo momento. Então, sempre tem um momento de falar, mas também tem aquele momento onde você tem que silenciar e escutar, porque é importante. Sempre tem uma experiência nova para aprender. Vamos aí. Falou, gente.